Oi, gente, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu compartilho as minhas experiências no meu caminho pela jornada do autoconhecimento, expansão da consciência e cura da minha alma. Então, nesse trajeto, nesse meu percurso de cura, eu acabei me tornando consteladora sistêmica. E então eu decidi vir aqui compartilhar as minhas experiências e o conhecimento sistêmico, ensinado por Bert Hellinger, as constelações familiares. Porque eu penso que todos nós temos algo para compartilhar, pessoal. Eu penso que todos nós temos experiências que podem ajudar o outro na transformação e na caminhada dele. Tá bem? Então, se você gosta de autoconhecimento, tá nessa jornada de expansão da consciência, se você já ouviu ou não falar de constelação sistêmica, do conhecimento sistêmico, fica aqui comigo no vídeo que talvez possa te ajudar. Se o vídeo caiu para você, ele não caiu para você por acaso. Nada acontece por acaso no universo. E nós somos parte do universo, tá bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar com você que tá aí me assistindo e segue aqui comigo e que já me segue aqui no canal. Eu quero falar com mais calma, mais detidamente sobre culpa. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que carregam culpa. Carregam culpa por diversas questões. E a culpa, pessoal, tem uma energia extremamente densa, ok? A culpa nos paralisa, a culpa faz com que a gente faça sempre pelo outro e não por nós mesmos. A culpa faz isso, faz com que a gente se sinta menor. E faz com que a gente esteja sempre fazendo pelo outro. Tá bem? Então, mais uma vez, eu vou citar o meu exemplo a respeito da culpa, do sentimento da culpa, e você joga para o seu coração, para a sua vida, ou para a vida de alguém que você conheça. Veja se faz sentido, se de algum modo ressoa, e se de algum modo pode contribuir com o seu processo. O que acontece, gente? Como eu disse, a culpa ela nos paralisa. Na verdade, a culpa nos aprisiona, né? E a gente segue arrastando corrente, literalmente, por sentir culpa. No meu caso, eu vou falar especificamente da culpa que eu senti depois que eu entendi o conhecimento sistêmico, depois que eu entendi as constelações sistêmicas, depois que eu liberei tudo que eu sentia de ódio pela minha mãe, né? Quem me segue aqui no canal entende quando eu falo de mãe, né? Muito de tudo que acontecia comigo estava diretamente ligada à minha mãe. Então, o que aconteceu? Logo que eu consegui liberar a mágoa, o ódio, o rancor que eu sentia pela minha mãe. Eu senti culpa. E não foi só relacionado à minha mãe, mas eu vou falar especificamente da minha mãe, que é para tentar deixar mais claro. Quando eu despertei, quando eu tomei consciência do que estava acontecendo e de que eu precisava da força da minha mãe se eu quisesse ter uma vida fluida, né? Com fluidez. Eu fiz um retorno em todo o trajeto que eu havia percorrido na minha vida, sabe? Eu mergulhei para dentro de mim mesma e retrocedi em meus pensamentos, analisando a minha história. E foram tantas coisas que aconteceram que depois que eu despertei, que eu tomei consciência, eu queria ainda assim
tendo conhecido, tomado conhecimento e entendido tudo, eu queria voltar. Eu queria voltar e fazer diferente. E eu senti muita culpa. Eu sentia culpa por não ter reconhecido a grandeza da minha mãe enquanto ainda era tempo, enquanto eu podia. O pensamento, gente, era o pensamento. E eu me punia e dizia como é que eu fui tão ignorante, como eu fui tão boba, como eu fui tão infantil. E essa mesma análise eu fiz para todas as outras situações da minha vida. E eu queria voltar. E eu me coloquei na posição de humilde, reconhecendo, a minha responsabilidade por tudo que tinha se passado na minha vida, mas eu sentia culpa. Mas reconhecer que eu era responsável pelo que aconteceu comigo não estava sendo o suficiente. Entende o que eu quero dizer? Eu assumi a responsabilidade. Eu disse, tudo que aconteceu comigo e acontece é minha responsabilidade. Ótimo! Significa que eu tinha tomado o meu poder de mudança. Mas eu sentia culpa. E aí eu comecei a investigar e vi que essa culpa também estava muito relacionada com a minha mãe. Que eu senti culpa por tê-la odiado uma vida inteira, porque mãe é a vida, a mãe representa a própria vida. Então, quando eu carreguei a mágoa, a dor da minha mãe, e o ódio por tudo que aconteceu, eu fiz isso com toda a minha vida, em todas as outras áreas da minha vida, entende? Eu repliquei isso. E aí eu senti essa culpa profunda e tomei a força da minha mãe e reconheci que ela era grande e ainda sentia culpa. E eu perguntei para mim mesma, como é que eu resolvo isso? E eu perguntei para o Criador, Deus, como que eu resolvo isso? Como que eu me libero, que eu me liberto disso? Então eu comecei a aplicar um exercício sistêmico para mim mesma. A essas alturas eu já tinha muito conhecimento, então eu tinha que colocá-lo em prática, começando pela minha própria vida, não é mesmo? Então, o nome da minha mãe é Rosa e o meu é Rose. Não tem coincidência, né, gente? Então, eu sigo no Instagram, por exemplo, um perfil que tem muitos vídeos com rosas de todas as cores, rosas na chuva, e a pessoa faz cada reels lindo e com músicas lindas e aquelas rosas com aquela chuva caindo. E eu me identifiquei muito com aqueles vídeos. E todas as vezes, mesmo antes disso, que eu vejo uma rosa, eu imediatamente lembro da minha mãe. Eu sempre amei rosas, mas eu não as acolhia, porque são rosas, não é mesmo? Era o nome da minha mãe. Agora eu amo rosas com todos os seus espinhos. Então, o que eu comecei a fazer? É um exercício sistêmico, eu volto a dizer. Eu comecei a aplicar um exercício sistêmico na minha vida, de honrar a minha mãe, reverenciá-la e oferecer conscientemente a rosa para ela sempre que eu vejo uma rosa. E em especial nesses reels do Instagram, que eu acho lindo, maravilhosos, eu comecei a utilizá-los, compartilhar no meu story, a remixar no meu Instagram, no perfil também, e com frases sistêmicas. O que isso quer dizer, pessoal? É um exercício sistêmico que eu adotei para minha própria vida e apliquei efetivamente, sigo aplicando. Agora eu não sinto mais culpa, mas eu ainda coloco esses vídeos com essas rosas e com frases sistêmicas. Porque conscientemente eu estou fazendo o quê? Eu estou honrando a minha mãe, agradecendo a ela pela vida. E eu estou seguindo adiante, fazendo um pouquinho diferente com a vida que ela me deu. Nem melhor e nem pior do que ela, apenas um pouquinho diferente.
E eu deixo claro quando eu estou trabalhando nesses vídeos e produzindo as frases, que eu faço isso em honra a você, minha mãe. Obrigada pela vida. Então, gente, depois que eu comecei a adotar esse exercício sistêmico, eu parei de sentir culpa. Eu me liberei. Eu liberei totalmente a minha mãe, eu me liberei. É libertador, pessoal. É um exercício sistêmico simples. Para mim, fez todo sentido e segue fazendo por serem rosas, por eu ser uma consteladora. Eu utilizo as frases sistêmicas. Mesmo antes, eu já fazia, só que não com frases sistêmicas, né? E também não publicava os vídeos no Instagram. Eu via as rosas, às vezes eu tinha uma rosa na minha casa, trazia e honrava minha mãe com essas rosas, entende? Agora eu estou compartilhando o que eu fiz, o processo que eu fiz para me liberar da culpa. E sigo compartilhando as rosas, agora com as frases sistêmicas, não mais com culpa, mas com muito amor, né? Porque a nossa mãe representa a amorosidade, é com a força da mãe que a gente flui nos nossos relacionamentos. Por exemplo, tudo bem? Então, gente, para finalizar, o que eu quero dizer para você que de repente sente culpa? Seja porque você despertou de um ódio que você tinha pela mãe ou pelo pai, ou por qualquer pessoa, por quem quer que seja. Libera. E se libera também. E se for preciso, se tiver muito desafiador liberar, implante um exercício sistêmico na sua vida. Coloque em prática um exercício sistêmico na sua vida. Você pode fazer essa escolha de dedicar uma flor ou alguma outra coisa, uma música, uma frase específica, além do eu te libero e me libero também, sempre que você sentir culpa por ter agido de uma forma que você considera agora, depois de ter despertado e tomado consciência, que não foi legal. Porque é normal quando a gente toma consciência, quando a gente desperta, sentir a culpa. Mas a gente precisa se acolher entendendo que nós agimos como agimos com a consciência que nós tínhamos na época. Quando fazemos isso, nos acolhendo, olhando para a gente com esse amor, com esse carinho, entendendo o que era a consciência que a gente tinha, a gente se libera e libera o outro. Porque, na verdade, a gente olha o outro e vê o outro como a gente olha e vê a gente mesmo. Quando a gente, do mesmo modo que a gente se enxerga. Entende? A forma como eu me olho, como eu me enxergo, é a forma como eu olho o outro, como eu enxergo o outro. Entende? Mas, se assim como eu é tão desafiador, faça esse exercício sistêmico. Dedique algo, sempre que você pensar nessa pessoa e sentir culpa, dedique algo, uma música, uma flor, e vai liberando. Sempre que você olhar para a flor, ouvir a música, libera a pessoa e se libera também. E eu falo isso de uma forma geral, gente, eu não estou me referindo só a relacionamentos amorosos, né? Por exemplo, no meu caso, eu trouxe a minha mãe. Isso serve para qualquer situação na nossa vida, para o que tenha acontecido com qualquer pessoa, ou qualquer coisa que a gente tenha feito e que agora, às vezes, até sinta vergonha de ter agido de certa maneira, tá bem? Então, é isso, gente. Esse é o exercício sistêmico que eu apliquei na minha vida para me liberar da culpa. E agora eu sigo aplicando ele, na verdade, mais no sentido de compartilhar, de demonstrar para as pessoas que é possível se curar, se liberar. Se liberar da culpa, se acolher, é se curar. E assim, quando a gente se cura, a gente se torna uma obra de amor. Tá bom? Eu concluo aqui esse vídeo de hoje e deixo para você um abraço de muita luz. Se libere e libere também o outro.
E que o Criador te abençoe, abençoe sua vida poderosamente, abundantemente e te conceda clareza. Tudo foi como foi, não temos como mudar. Nós fizemos o que foi possível com a consciência que nós tínhamos na época do acontecido. Ok? Eu te libero e me libero também. E assim é. Um beijo.